Olá, boa noite. Eu sou Sueli Militello e eu tenho uma reflexão para compartilhar com você aqui na Palavra de Deus, para você acompanhar comigo. Então, a gente vai falar sobre avivamento. E vamos começar em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz assim: aqui na Palavra de Deus: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Então aqui foi uma aliança feita com Deus e Salomão. E aí você já vai entender o porquê que a gente está lendo. E depois a gente vai para Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 2, que diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do teu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra o cio, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Nessa oração de Abacuque, ele pede, então, para avivamento da obra. E a gente finaliza apenas citando Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 ao 14, onde diz sobre o vale dos ossos secos. Então, Ezequiel, que foi um profeta judeu que vivia na Babilônia, e aí ele teve uma visão, e essa visão era do vale dos ossos secos, onde ele via esse vale de ossos, esse amontoado de ossos, e Deus lhe ordenou para que ele profetizasse vida onde não havia vida. Então, por que a gente leu essas três? Aliás, a gente leu essas duas passagens e a gente agora está finalizando com a ilustração, né, aqui de Ezequiel. Porque, primeiro, o avivamento de verdade, segundo a palavra de Deus, o coração de Deus, que diz em sua palavra que é transmitido aqui, não vem por meio de emoção, por meio de embalagens e estratégias e coisas bonitas que o homem possa fazer para atrair pessoas, para pregar o evangelho, para dizer para as pessoas de uma forma mais repaginada ou de uma forma mais atrativa a verdade e aquilo que Deus tem em sua mensagem. O avivamento não se trata disso, também não se trata de quantidades enormes de pessoas que podem estar emocionadas, com arrepios e com de repente falando em línguas, que é algo que diz que edifica, que é algo que está na palavra de Deus, mas que às vezes é feito, porque diz para ser feito com ordem,
ordem, decência, e às vezes é feito de uma forma como se fosse um show. Essa que é a verdade. Então, o avivamento não se trata disso. Por isso que a gente leu todas essas passagens, porque quando Deus tinha aliança com Salomão, e quando Deus diz, se o meu povo se humilhar, é porque é esse o caminho para chegar nesse avivamento. Por isso que a gente leu essa passagem, porque não é por meio de veja, se Salomão, que tinha tanta sabedoria e tanta riqueza, se fosse por outro meio, e que não esse, Deus não tinha falado para ele a forma que é agradável a Deus, porque Deus ele se agrada de um coração contrito, é um quebrantamento sincero. Por isso que Deus disse que quer adoradores em espírito e em verdade, porque o Senhor não quer, Ele não quer shows, Ele não quer coisas feitas para homens, coisas feitas de homens pensando em como atrair homens. Não é esse o avivamento. Sim, as almas, elas são alcançadas em muitas situações, em campanhas, em estratégias, muitas vezes que Deus dá. Mas em alguns momentos, a estratégia vem do homem mesmo, né? Vem traçada ali pelo homem. E é feito coisas e coloca-se o nome de avivamento. Mas se não tiver arrependimento, joelho no chão, oração, arrependimento, busca, se não tiver humilhação da parte de quem está fazendo isso, e entrega no controle, assim, nas mãos mesmo, né, para que o Senhor controle, nas mãos do Senhor, se não tiver isso, não tem como ser avivada essa obra, porque ela já não está cumprindo um princípio que é inicial para isso. E aí depois, quando vem na oração de Abacuque, onde ele fala que ele está alarmado e realmente muitas coisas, né, acontecidas, ele clama pela misericórdia de Deus e ele vem aqui e pede esse avivamento, é a segunda coisa, é o desejo em que Deus avive a obra dele, para que Deus incendeie a própria obra que está sendo feita. E por isso que depois a gente termina só mencionando Ezequiel, porque quando você vê um vale de ossos secos, ou seja, um lugar onde, como a nossa nação, onde existem muitas pessoas religiosas com a crença cristã, mas poucos convertidos na palavra de Deus de verdade. E aí isso me fez pensar em relação a esse vale de ossos secos, que na verdade são as próprias pessoas que estão entre as estatísticas, que seria, né, na crença cristã, dentro do povo de Deus, mas dentro desse próprio povo de Deus há um vale de ossos secos, de pessoas que, não estou falando só de pessoas que estão cansadas nesse sentido, né, para que elas voltem a viver, mas não, são pessoas que provavelmente nunca entenderam o Evangelho e que se dizem cristãs mesmo assim, pessoas que não têm os frutos do Espírito ainda, porque não deixaram, não são obedientes e não têm o temor na sua vida, mesmo sendo conhecedores da palavra, mas não procuram corrigir os seus passos, não procuram se arrepender quando percebem, quando o Espírito Santo aponta que fez uma coisa de errada, seja não só os pecados como traição, mentira, fornicação ou esses pecados, mas também pecados com relação à própria obra de Deus, com relação à própria forma como é feita a obra de Deus. Muitas vezes a obra de Deus ela já está sendo feita e o Espírito Santo já saiu de lá.
E ela está sendo feita apenas para os homens mesmo, sem o Espírito Santo de Deus. E aí há esses atos religiosos que vão sendo feitos vazios que não adoram a Deus, que não estão cultuando nada, com intenções muitas vezes malignas e corruptas no coração. E são essas pessoas que estão no vale dos ossos secos. São essas pessoas, são essas congregações, e são essas pessoas que precisam ser vivificadas e precisam receber essa profetização, essa profecia, aliás, essa profecia como Ezequiel recebeu, de profetizar a vida em cima delas, porque se entra a vida, é porque entra o Espírito de Deus novamente, que às vezes ela perdeu, e não perdeu por cansaço, mas perdeu por corrupção, por erro, por servir a Baal, por se apaixonar por dinheiro. E aí essas pessoas, elas acabam perdendo o Espírito Santo de Deus, e ali precisa de um arrependimento, e ali precisa de que Deus avive e de que seja profetizado sobre a vida deles, que voltem à vida, porque realmente é um vale de ossos secos, onde não há brasa, não há chama do Espírito, onde nenhuma alma, de fato, vai ser cuidada. Deus, ele é tão misericordioso que quando há um lugar assim, que mesmo sem fazer as coisas debaixo de uma obediência, um temor de Deus, com tantas congregações e pessoas fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, mas Deus, ele habita nos louvores sinceros, no povo de Deus que vá nesse lugar com inocência. Deus, ele vai se fazer presente, vai com certeza tocar em almas, e almas se converterão a Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que Deus não enxergue e não esteja inclinado para ver de errado o que as pessoas andam fazendo, trazendo fogo estranho ao altar de Deus, trazendo ministrações e coisas que são intencionais para obter recursos, intencionais para ser mais atraente, intencionais para manter pessoas, intencionais e não agradáveis às narinas do Altíssimo. E por isso que quando a gente fala aqui de avivamento, esse avivamento, ele se trata disso. Ele se trata de homens e mulheres que vão sendo levantados para profetizar vida aos ossos secos, para profetizar e para falar a verdade que é irrefutável, que é a palavra de Deus, para profetizar e para avisar que a mão de Deus, ela vai sobre pessoas, congregações e lugares que não estejam fazendo a obra como deveria ser, que não estão fazendo a obra com o coração no centro da vontade de Deus e com o coração desejando almas, e sim por desejo de outras coisas. Esses ossos, esse vale de ossos secos, podem sim ganhar vida, podem sim se arrepender e ser frutíferos novamente, e ser cheios do Espírito Santo de Deus novamente. Mas é necessário que eles percebam o erro e que eles reconheçam e se humilhem diante de Deus. Isso a gente está falando de congregação, mas a gente também pode falar de nós também. A gente fala da liderança, mas a gente fala de cada um de nós, que somos o corpo de Cristo, que somos a igreja. Quando nós vamos e cultuamos a Deus, quando nós vamos e colocamos algum post na internet, quando nós vamos e fazemos, seja qual for a nossa atitude, e que seja para evangelizar, que a gente possa fazer um momento de avaliar mesmo a nossa consciência
para saber se a gente está fazendo com uma intenção séria no nosso coração, ou se a gente está fazendo para aparecer, ou se a gente está fazendo para ganhar dinheiro, porque aí vai dar na mesma. O avivamento, ele é feito no corpo de Cristo, independente só do templo físico ou aqui, do templo que é o nosso corpo, o templo de Deus. O avivamento, ele é feito para todo mundo que está na obra de Deus, todo mundo que professa essa fé em Jesus, todo mundo que diz que acredita em Deus, todo mundo que diz que ama a Deus, que diz que teme a Deus. O avivamento, ele vai acontecer justamente no nosso meio, porque é de nós que vai ser cobrado. As pessoas que estão no mundo e que ainda não conhecem a palavra de Deus, elas vão sentir esse avivamento acontecendo porque nós nos reformamos e porque nós renovamos a nossa mente, porque nós nos humilhamos e nos arrependemos do jeito que a gente vem fazendo a obra de Deus. Então, o verdadeiro avivamento, ele é feito exatamente assim. Ele é feito por meio de arrependimento, de humilhação, obediência, temor e querendo almas para Deus e zelando o nome dele. Se a gente tiver esse desejo no nosso coração, aí verdadeiramente vamos ser avivados. Agora, se o avivamento que as pessoas pensam que é uma onda, é uma moda, ou é algo que fala o nome de Jesus e o torna mais famoso simplesmente, Deus não precisa disso. Porque a sua palavra, ela chega em lugares e ela pode usar até uma pedra para falar, se assim for necessário. Deus pode usar qualquer um. Ele não precisa de eu e de você, mas sim Ele usa a nossa vida quando a gente se dispõe. Mas você entende que Ele vai usar e a palavra dele vai chegar de qualquer maneira. Então não é por meio de uma moda, ou não é por meio de algo emocionado, um show, estratégias humanas, mas sim dessa forma. Se o meu povo se humilhar, é assim. E como diz, eu vou finalizar esse vídeo lendo novamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu desejo aqui, nosso país, que é o Brasil, que tem a grande maioria que professa a fé cristã, que o avivamento ele aconteça para que seja exterminado e que possa ser limpado pelo sangue do Cordeiro toda e qualquer adoração ao dinheiro, todo e qualquer culto que seja feito não para Deus, todo e qualquer culto que seja feito por obrigação e toda e qualquer religiosidade e toda e qualquer má intenção no coração e corrupção. Então seja limpo, porque realmente nós precisamos. A corrupção, ela está na política, mas ela também está nessas esferas, infelizmente. Então o avivamento ele precisa acontecer para que seja limpa a igreja de Deus e que a adoração ela seja feita em espírito mesmo e em verdade. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.